O telefone tocou enquanto eu passava o café. Era pouco depois das 7 da manhã e a cozinha ainda estava fria. Do lado de fora, as galinhas ciscavam perto do galpão. Pela janela, eu conseguia ver a entrada do sítio Santa Rita e a velha mangueira que Antônio plantara quando nossos filhos ainda eram pequenos. Meu nome é Lúcia Ferreira. Tenho 64 anos e moro em Itapetininga, no interior de São Paulo. Durante mais de 30 anos, trabalhei como merendeira numa escola pública. Acordava antes do sol, preparava comida para centenas de crianças e voltava para casa a tempo de cuidar dos meus próprios filhos. Naquela manhã, eu esperava apenas tomar café em silêncio. Peguei o telefone sem imaginar que uma única pergunta mudaria tudo. Dona Lúcia Ferreira. A mulher falou num tom profissional, mas cuidadoso. Meu nome é Helena. Estou ligando do cartório. Preciso confirmar uma informação sobre a venda do sítio Santa Rita. Por alguns segundos, pensei que tivesse ouvido errado. Que venda? Houve silêncio do outro lado. A xícara ainda estava em minha mão. A venda do terreno de 6 hectares, no valor de R$ 480 mil. Meus dedos perderam a força. A xícara caiu. Quebrou-se no chão, espalhando café e pedaços de porcelana pela cozinha. Meu terreno não está à venda. A voz saiu quase sem som. A senhora não autorizou a negociação? Não. Segurei a beirada da mesa. Quem disse que autorizei? Dona Helena demorou alguns segundos para responder. Seus 2 filhos estiveram aqui ontem. Senti o coração bater mais depressa. Eduardo e Marta. Sim. Eles apresentaram uma procuração assinada pela senhora, concedendo poderes para vender a propriedade. Olhei para a fotografia de Antônio sobre o armário. Meu marido sorria na imagem, usando a camisa xadrez que vestia nos domingos. O sítio Santa Rita pertencer aos meus pais. Foi naquele chão que criei Eduardo e Marta. Ali eles aprenderam a andar de bicicleta. Ali, Antônio construiu o galpão com as próprias mãos. Ali enterramos cachorro. Plantamos milho e atravessamos anos em que quase não havia dinheiro. Mas nunca faltava alimento. Eu não assinei procuração nenhuma. A funcionária respirou fundo. Dona Lúcia, preciso que mantenha a calma. Como vou manter a calma se meus filhos estão vendendo meu terreno? A negociação ainda não foi concluída. Fechei os olhos. Então dá para impedir? O comprador assinou um compromisso e o pagamento deverá ser liberado amanhã pela manhã. Amanhã. Eu tinha menos de 24 horas para impedir que 6 hectares de minha história fossem entregues a um estranho. Por que ligou para mim? Porque encontrei algumas inconsistências. Que inconsistências? O telefone colocado nos documentos para confirmar a venda não pertence à senhora. De quem é? Dona Helena hesitou. De Eduardo Ferreira. Meu próprio filho havia colocado o número dele no lugar do meu. Há mais alguma coisa. O preço também chamou minha atenção. O terreno pode valer muito mais do que o valor declarado. Eu já sabia. Nos últimos anos, empresas começaram a procurar propriedades próximas por causa de uma estrada que seria construída na região. Antônio sempre dizia: não venda com pressa. Terra não aumenta de tamanho, mas o valor dela pode mudar quando menos esperamos. Eduardo sabia disso. Mesmo assim, aceitara R$ 480 mil. Dona Lúcia, a senhora precisa vir ao cartório. Antes do pagamento, continuou Helena, traga seus documentos pessoais e qualquer assinatura antiga que possa ser comparada com a procuração. Meus documentos do terreno sumiram. A frase saiu antes que eu pudesse pensar. Na noite anterior, eu havia procurado a escritura numa gaveta do quarto. O lugar estava vazio. Naquele momento, compreendi que não se tratava de um engano burocrático. Alguém havia entrado em minha casa, retirado os documentos e preparado tudo enquanto eu continuava cozinhando para os filhos aos domingos. Tem alguém com a senhora agora? Perguntou Dona Helena. Não confronte ninguém sozinha. Venha diretamente para cá. Anotei o horário. Antes de desligar, ela acrescentou: Dona Lúcia, se a senhora realmente não assinou, estamos diante de algo muito sério. Eles podem vender mesmo sem minha presença. Não deveriam.
Mas existe uma procuração com reconhecimento de assinatura e duas testemunhas. Meus 2 filhos haviam ido ao cartório, talvez um tivesse mentido, talvez o outro tivesse permitido, não sabia qual possibilidade doía mais. Desliguei. A cozinha ficou completamente silenciosa. Abaixei-me para recolher os pedaços da xícara. Foi então que meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Eduardo. Mãe, amanhã vamos resolver uma coisa importante. Não se preocupe e confie em mim. Li 2 vezes. Meu filho ainda acreditava que eu não sabia de nada. Talvez planejasse aparecer em minha casa depois que o dinheiro estivesse na conta. Talvez dissesse que fizera aquilo para ajudar a família. Eduardo sempre encontrava palavras bonitas para decisões que favoreciam apenas a ele. Abri nossa conversa antiga. Havia pedidos de empréstimo, promessas de devolução, mensagens dizendo que estava apertado. Na semana anterior, ele perguntara casualmente onde eu guardava a escritura do sítio. Eu respondera sem desconfiar. Na gaveta do quarto, junto com os documentos do seu pai. Sentei-me no chão entre os pedaços da xícara. Durante toda a vida, ensinei meus filhos que aquela propriedade seria deles quando eu partisse, mas eles haviam decidido não esperar. Falavam da minha herança como se eu já estivesse morta. Apertei o telefone contra o peito e olhei novamente para a fotografia de Antônio. Pouco antes de morrer, ele segurou minha mão e disse: "Não assine nada sem falar com o Álvaro." Na época, pensei que fosse apenas preocupação de um homem doente. Naquela manhã, percebi que talvez Antônio soubesse exatamente do que nossos filhos seriam capazes. Eu tinha menos de um dia para salvar o terreno, mas o que mais me assustava não era enfrentar um comprador, um contrato ou uma assinatura falsa. Era descobrir como uma mãe poderia se defender quando as pessoas tentando roubar seu patrimônio eram os próprios filhos que ela passou a vida inteira protegendo. Antes daquela ligação do cartório, minha vida no sítio Santa Rita seguia uma rotina simples. Eu acordava cedo. Mesmo depois de aposentada, durante mais de 30 anos, meu corpo se acostumou a levantar antes do sol para preparar a merenda da escola. Por isso, às 5h30, eu já estava de pé, varrendo o quintal e passando café no coador de pano. Depois alimentava as galinhas, recolhia os ovos e verificava a pequena horta atrás do galpão. Não produzia como antigamente, plantava apenas o suficiente para mim. Couve, cebolinha, alguns pés de tomate. Às vezes, uma vizinha comprava ovos ou queijo. Mas eu nunca tratei o sítio como negócio. Para mim, aquele chão tinha outro valor. Meu pai havia trabalhado ali até os dedos perderem a força. Minha mãe criara os filhos naquela casa. Antônio e eu começamos nossa vida de casados praticamente sem nada. Mas tínhamos o terreno para plantar quando o dinheiro faltava. Por isso, quando alguém dizia que 6 hectares eram grandes demais para uma viúva, e eu pensava, grande demais para quem não conhece a história. Aos domingos, eu ainda preparava almoço como se meus filhos morassem por perto. Fazia macarronada, frango assado, farofa e bolo de fubá. Colocava a toalha boa na mesa. Separava pratos para Eduardo, Camila, Marta e Clara. Na maioria das vezes, ninguém aparecia. Eduardo mandava mensagem perto do meio-dia: "Mãe, hoje não vai dar. Semana que vem a gente vai." Marta telefonava dizendo que estava cansada ou que tinha alguma coisa para resolver. Eu guardava a comida em potes e passava a tarde sozinha, ouvindo o relógio da sala e o barulho das folhas no quintal. Depois que Antônio morreu, Eduardo começou a visitar-me apenas quando precisava de alguma coisa. Às vezes era dinheiro para pagar uma parcela, outras vezes precisava de ajuda com uma dívida da loja. Sentava-se na cozinha, elogiava meu café e dizia: "A senhora sabe que eu nunca pediria se não fosse importante." Eu acreditava, ou queria acreditar, sempre acabava abrindo a bolsa. Marta era diferente. Não pedia dinheiro com tanta frequência, mas quase nunca vinha. Telefonava uma vez por semana: "Está tudo bem? Mãe, está?"
Então depois a gente conversa com calma. A conversa com calma quase nunca acontecia. Somente Clara continuava visitando-me, sem precisar de motivo. Minha neta tinha 16 anos. Chegava de bicicleta, deixava a mochila na varanda e perguntava se havia bolo. Gostava de sentar comigo debaixo da velha mangueira enquanto eu contava histórias da família. Foi ali que lhe mostrei onde Antônio construiu o primeiro galinheiro, onde Marta caiu da bicicleta e quebrou um dente, onde Eduardo enterrou uma caixa de brinquedos, dizendo que era um tesouro. Clara ouvia tudo com atenção. Numa dessas tardes, ela olhou para o terreno e perguntou: "Vô, por que a senhora não vende tudo e vai morar na cidade?" Não havia maldade em sua voz. Era apenas curiosidade. Passei a mão pelo banco de madeira, porque terra não é só dinheiro. Minha filha, ela esperou que eu continuasse. Aqui estão enterrados os sacrifícios de muita gente. Seu bisavô trabalhou até ficar velho. Seu avô levantou aquele galpão com as próprias mãos. Eu criei sua mãe e seu tio neste chão. Clara olhou para as plantações quase vazias. Mas a senhora não usa tudo. Nem toda coisa precisa dar lucro para ter valor. Ela sorriu. A senhora fala igual ao vô. Ele falava melhor. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois Clara abaixou os olhos. "Vô, posso contar uma coisa?" "Claro." Ouvi o tio Eduardo falando com meu padrasto, meu coração apertou levemente. "Falando o quê?" Ela hesitou. "Ele disse que, depois que a senhora morrer, ninguém vai ficar cuidando daquele mato." Tentei sorrir. Seu tio fala demais. Ele também disse que seria melhor vender antes de o terreno dar problema. Olhei para a velha mangueira. Eduardo já falava do sítio, como se minha morte fosse apenas uma etapa burocrática, como se eu estivesse ocupando provisoriamente uma propriedade que ele considerava sua. "Talvez ele esteja preocupado", falei. "Mais para proteger minha neta do que por acreditar naquelas palavras." Clara não pareceu convencida. "A senhora vai vender?" "Não. Mesmo se eles insistirem, enquanto eu estiver viva, quem decide sou eu." Ela segurou minha mão. "Então promete que não vai assinar nada sem me contar." A pergunta me surpreendeu. "Por que está dizendo isso?" Clara deu de ombros. "Porque o tio Eduardo perguntou outro dia se a senhora ainda lembrava onde guardava os documentos do sítio." Senti um desconforto que tentei ignorar dias antes. Eduardo realmente havia feito aquela pergunta. Eu lhe disse que os papéis estavam na gaveta do quarto, junto com os documentos de Antônio. Na ocasião, pareceu apenas curiosidade. Naquela tarde, porém, lembrei-me da advertência de meu marido pouco antes de morrer. "Não assine nada sem falar com o Álvaro." Olhei para Clara e apertei sua mão. "Não se preocupe. Sua avó ainda sabe cuidar do que é dela." Eu realmente acreditava nisso. Não imaginava que, enquanto eu esperava meus filhos para o almoço de domingo, eles já se reuniam com um comprador. Não sabia que procuravam documentos, preparavam uma procuração e discutiam o preço do terreno sem mim. E jamais poderia imaginar que a neta mais jovem seria a única pessoa da família a perceber que Eduardo já falava da minha herança como se eu não estivesse mais viva. Quando Antônio e eu chegamos ao sítio Santa Rita, quase 40 anos antes, havia mais terra do que casa. O telhado vazava, não existia água encanada. A energia chegava por uma fiação improvisada que meu pai havia instalado com a ajuda de um vizinho. Nos dias de chuva, a estrada virava barro e o ônibus não passava. Mesmo assim, eu me lembro de olhar para Antônio e dizer: "Um dia isto aqui vai ser um lugar bonito." Ele sorriu: "Já é nosso." O bonito a gente constrói e construímos. Durante o dia, Antônio trabalhava como pedreiro, saía cedo com a marmita numa sacola e voltava depois do pôr do sol, coberto de cimento. Eu trabalhava como merendeira numa escola pública, preparava arroz, feijão, sopa e mingau para centenas de crianças. Quando chegava em casa, ainda cuidava de Eduardo, de Marta, das galinhas e da horta. À noite, costurava uniformes escolares para complementar a renda. Havia dias em que meus dedos ficavam tão doloridos que eu mergulhava as mãos em água morna antes de voltar para a máquina.
Não tínhamos conforto, mas tínhamos planos. Plantávamos milho, fazíamos queijo, criávamos galinhas. Aos sábados, Antônio e eu levávamos produtos para vender na feira. Cada saco de milho, cada dúzia de ovos e cada uniforme costurado ajudava a pagar alguma coisa. Material escolar, remédio, sapato, prestação de um trator usado. Nunca achei que estivesse fazendo algo extraordinário. Era apenas a vida que escolhemos para dar aos nossos filhos mais oportunidades do que nós tivemos. Eduardo sempre sonhava alto. Quando decidiu abrir uma pequena loja, apareceu em casa cheio de entusiasmo. Trouxe contas, projeções e promessas. Mãe, pai, se eu conseguir começar, nunca mais vou precisar pedir nada. Eu possuía 2 joias de casamento, uma corrente e um par de brincos que Antônio havia comprado com muito esforço. Vendi as 2. Quando contei, ele ficou em silêncio. Você gostava daqueles brincos? Gosto mais de ver nosso filho tentando construir alguma coisa. Antônio respirou fundo. Só espero que ele aprenda a dar valor. O negócio de Eduardo nunca se firmou como ele prometia. Vieram dívidas, parcelas atrasadas, pedidos de ajuda, e eu sempre encontrava algum dinheiro. Quando Marta se separou, voltou para o sítio com Clara ainda pequena. Chegou chorando. Com 2 malas e sem saber o que faria, preparei o quarto, cuidei de Clara para que ela pudesse trabalhar, paguei contas que nunca mencionei. Marta permaneceu conosco durante quase 3 anos. Nunca cobrei aluguel, nunca disse que era um peso. Eu apenas repetia: família serve para segurar quem está caindo. Antônio concordava, mas era mais cuidadoso. Segurar é uma coisa, dizia. Carregar para sempre é outra. Naquela época, eu achava que ele estava ficando duro. Hoje percebo que apenas temia que nossos filhos se acostumassem a receber sem lembrar do preço. O sítio Santa Rita foi nossa segurança em todos os momentos difíceis. Quando faltava dinheiro, havia feijão. Quando Antônio ficava sem serviço, vendíamos queijo. Quando Marta voltou para casa, havia espaço. Quando Eduardo fracassava em algum negócio, ele sabia onde pedir ajuda. Meu marido costumava caminhar pela propriedade no fim da tarde, parava perto da mangueira e dizia: enquanto tivermos este chão, ninguém da família passa fome. Eu acreditava que nossos filhos compreenderiam o significado daquilo. Não era apenas patrimônio, era trabalho acumulado, era proteção. Era a prova de que 2 pessoas simples podiam construir alguma coisa capaz de atravessar gerações. Quando Antônio adoeceu, tudo mudou. Foram 4 anos de consultas, remédios e noites mal dormidas. Eu o ajudava a tomar banho, trocava curativos, preparava comida sem sal. Dormia com um ouvido atento à respiração dele. Eduardo quase nunca aparecia. Quando eu pedia ajuda, respondia: não consigo ver o pai desse jeito. Marta dizia: mãe, tenho minha própria vida. Eu compreendia ou fingia compreender porque não queria admitir que estava sozinha. Antônio percebia. Certa noite, depois que o ajudei a se deitar, segurou minha mão. Sua pele estava fria. Lúcia, você precisa prestar atenção. MQ. Nos documentos. Que documentos? Ele respirou com dificuldade. Não assine nada sem falar com o Álvaro. Eduardo e Marta são nossos filhos. Antônio apertou meus dedos. Justamente por isso, você vai querer confiar. Antes de conferir, fiquei magoada. Você está dizendo que eles fariam alguma coisa contra mim. Estou dizendo que o desespero muda as pessoas. Olhou em direção à janela. E que terra faz muita gente esquecer, até quem derramou suor sobre ela. Não perguntei mais. Eu estava ocupada demais, tentando manter Antônio vivo. Poucos meses depois, ele morreu. Guardei a advertência em algum lugar da memória, junto com tantas outras frases que uma viúva repete para não se sentir sozinha. Agora, depois da ligação do cartório, aquelas palavras voltaram com uma força que me fez tremer. Fui ao quarto procurar o cartão de Dr. Álvaro. Ele ficava numa caixa de madeira, dentro da gaveta onde eu guardava a escritura, os impostos e os documentos antigos do sítio. Abri a gaveta. A caixa havia desaparecido. Procurei nas roupas, no armário, debaixo da cama. Nada.
Alguém havia entrado no meu quarto e levado os documentos. Foi então que me lembrei de uma visita recente de Eduardo. Ele ficou sozinho na casa enquanto eu buscava remédios na farmácia. Quando voltei, disse que apenas usara o banheiro. Sentei-me na cama, sentindo o coração bater no pescoço. Meus filhos não tinham apenas preparado uma venda sem mim. Alguém havia procurado exatamente os papéis que Antônio me mandara proteger e, naquele instante, compreendi que sua última advertência não fora medo de um homem doente, era a tentativa desesperada de um marido de me proteger daquilo que ele já suspeitava que nossos próprios filhos seriam capazes de fazer. Não contei a Eduardo nem a Marta sobre a ligação do cartório, pelo menos não naquele momento. Antes de acusar meus próprios filhos, eu precisava olhar para os dois e descobrir até onde cada um havia ido. Telefonei no fim da manhã. Domingo vou fazer almoço. Quero vocês aqui. Eduardo respondeu depressa. Aconteceu alguma coisa. Uma mãe precisa de motivo para chamar os filhos. Ele ficou em silêncio por um instante. Não. A gente vai. Marta demorou mais para confirmar. Sua voz parecia nervosa. O Eduardo também vai. Vai. Então, eu apareço. Passei o sábado inteiro preparando a comida. Macarronada, frango assado, farofa, salada de batata e um bolo de fubá. Como fazia quando eles eram pequenos, enquanto cortava os legumes, olhava para a mesa e me perguntava quantas vezes eu havia reunido aquela família para celebrar. Dessa vez, o almoço serviria para descobrir quem havia me traído. Eduardo chegou primeiro. Camila vinha ao lado dele. Usando óculos escuros e carregando uma bolsa cara, meu filho entrou sorrindo demais. Que cheiro bom! Mãe, tentou beijar meu rosto. Permite. Mas não retribuiu o abraço. Marta chegou poucos minutos depois. Estava sozinha. Quando me viu, desviou os olhos. Aquilo me respondeu uma parte da pergunta antes mesmo de nos sentarmos. Durante o almoço, quase ninguém falou sobre coisas comuns. Clara não havia ido porque estava estudando na casa de uma amiga. Eduardo perguntou sobre as galinhas. Camila comentou que o sítio precisava de limpeza. Marta mexia na comida sem fome. Eu esperei. Queria ver quem começaria. Foi Eduardo. Mãe, preciso conversar sobre uma oportunidade. Coloquei o garfo no prato. Que oportunidade? Ele limpou a boca com o guardanapo. Apareceu um interessado no terreno. Camila completou. Um empresário sério. Está disposto a pagar à vista. Meu terreno não está à venda. Eduardo soltou um suspiro paciente. Como se falasse com uma criança. A senhora nem usa aqueles 6 hectares. Uso para morar, plantar e lembrar que ainda são meus. O sítio quase não produz nada, disse ele. A senhora está sentada em cima de uma fortuna, então deixe a fortuna onde está. Camila cruzou os braços. Dona Lúcia, com todo respeito, a senhora já tem 64 anos. Para que precisa de tudo aquilo? Olhei diretamente para ela. Tenho 64 anos. Não estou morta. Marta abaixou ainda mais a cabeça. Eduardo perdeu o sorriso. Ninguém está dizendo isso. Vocês falam do meu terreno como se estivessem esperando apenas eu sair do caminho. A senhora está exagerando. Então me explique por que já existe comprador. Ele ficou imóvel por uma fração de segundo, depois tentou recuperar a naturalidade. Eu só conversei com algumas pessoas para saber o valor. 480 mil. O garfo de Marta bateu no prato. Camila olhou para Eduardo. Meu filho empalideceu. Quem falou esse valor? Responda. É uma proposta, é uma venda preparada sem minha autorização. O silêncio tomou a cozinha. Marta começou a respirar mais depressa. Eduardo empurrou o prato. Mãe, estamos tentando resolver uma situação boa para todo mundo. Que situação? Minhas dívidas, algumas coisas da Marta, a manutenção do sítio. Minhas contas estão pagas. Hoje, e continuarão sendo enquanto vocês pararem de tratar las como problema de vocês. Camila se inclinou sobre a mesa. A senhora sempre ajudou a família. Agora resolveu ficar egoísta. A palavra me atingiu durante toda a vida. Entreguei dinheiro, tempo e trabalho. Bastou proteger uma coisa minha para ser chamada de egoísta. Ajudar?
não significa entregar tudo. Eduardo bateu a mão sobre a mesa. A senhora não entende a oportunidade que está perdendo. Entendo melhor do que você imagina. Marta finalmente falou. Mãe, talvez fosse bom ouvir a proposta. Olhei para minha filha. Você também sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria garantir minha parte. Sua parte de quê? Ela não respondeu. Da minha herança. Marta começou a chorar. Eduardo interrompeu. Não fala assim. A gente só está tentando organizar o futuro. Meu futuro continua acontecendo agora. Levantei-me e fui até o armário da sala. Retirei a cópia que Dona Helena havia enviado por mensagem naquela manhã. Voltei à mesa e coloquei o documento diante deles. A procuração exibia meu nome, meus dados e uma assinatura parecida com a minha. Eduardo ficou branco. Marta cobriu a boca com a mão. Camila permaneceu imóvel. Apontei para o papel. Qual de vocês falsificou minha assinatura? Marta começou a chorar mais forte. Mãe, eu não sabia que era falso, mas assinou como testemunha. Ela ergueu os olhos para Eduardo. Ele disse que a senhora tinha concordado. Meu filho fechou o rosto. Não faça drama. Marta, você me garantiu que ela já tinha assinado e assinou. Olhei para ele. Eu nunca vi este documento. Eduardo apontou para a assinatura. Então talvez não se lembre. Senti uma indignação profunda. Não use minha idade para esconder sua mentira. Camila entrou na conversa. Dona Lúcia, isso foi feito para proteger a senhora, vendendo minha propriedade sem mim. O dinheiro resolveria os problemas da família ou de vocês. Eduardo levantou-se. A senhora sempre disse que o sítio ficaria para nós depois da minha morte. Ele apertou os lábios. Qual é a diferença de usar agora? Fiquei de pé diante dele. A diferença é que eu ainda estou viva. Marta chorava em silêncio. Camila olhava para a porta. Eduardo encarava a procuração como se calculasse quanto eu já sabia. Antes que qualquer um se levantasse, coloquei outra pergunta sobre a mesa. E qual de vocês retirou os documentos do meu quarto? Meu filho não respondeu. Mas o modo como desviou os olhos confirmou que aquela venda não havia começado com uma proposta inocente, começara dentro da minha casa. Quando alguém entrou no meu quarto, abriu minha gaveta e decidiu que meu consentimento era apenas um obstáculo a ser contornado. Eduardo tentou recuperar o controle da conversa, pegou a procuração da mesa. Alisou o papel e falou num tom mais baixo. Mãe, ninguém queria prejudicar a senhora, então por que fizeram tudo escondido? Porque a senhora nunca aceita conversar sobre o sítio. Oi, conversai. Minha resposta foi não. Ele respirou fundo. Apareceu um empresário disposto a pagar rápido. Era dinheiro suficiente para resolver os problemas de todo mundo. Meus problemas estavam resolvidos. Camila soltou um suspiro. Dona Lúcia, a senhora pensa apenas no que está acontecendo hoje. Nós pensamos no futuro da família. O futuro de qual família? Daquela que precisa esperar eu morrer para tomar o que é meu? Marta chorava diante do prato. Aproximei a procuração dela. Você assinou como testemunha? Minha filha enxugou o rosto. Eduardo disse que a senhora já tinha concordado. Você me perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Então não testemunhou minha vontade. Testemunhou a palavra dele. Eduardo bateu a mão na mesa. Eu não obriguei ninguém. Você disse que a assinatura era verdadeira, respondeu Marta. E era. Olhei diretamente para meu filho, onde eu assinei. Ele demorou a responder. Camila tentou interromper. Isso não importa agora. Importa mais do que qualquer coisa. Fique de pé. Onde conseguiram minha assinatura? Eduardo desviou os olhos. Naquele instante, uma lembrança voltou. Meses antes, eu havia ficado 2 dias internada por causa de uma crise de pressão alta. Eduardo apareceu no hospital, carregando alguns formulários. Disse que eram documentos do plano de saúde e autorizações para retirar exames. Eu estava cansada, medicada e com dificuldade para enxergar sem os óculos. Assinei onde ele apontou. Foi no hospital, murmurei. Marta ergueu a cabeça. O quê? Olhei para Eduardo. Você usou os papéis que me fez assinar quando eu estava internada? Meu filho não negou imediatamente. Isso foi suficiente. Mãe, a assinatura era necessária para resolver algumas coisas. Do plano de saúde, ele ficou em silêncio. Você colocou uma procuração no meio daqueles documentos? Não foi exatamente assim. Como foi? Então,
Camila cruzou os braços. A assinatura era dela. Ninguém inventou. Senti um frio percorrer meu corpo. Minha assinatura num papel diferente não dá a vocês direito de vender meu terreno. Eduardo levantou-se. Nós apenas adiantamos uma decisão que a senhora acabaria tomando. Decisão minha não se adianta. Apontei para o documento. Decisão minha se respeita. Marta parecia enjoada. Eduardo, você disse que ela tinha lido tudo. Eu disse que estava resolvido. Não foi isso que falou. Ele se virou para a irmã. Agora vai colocar tudo nas minhas costas. Você me fez assinar como testemunha de uma coisa falsa. Você assinou porque queria garantir sua parte. Marta começou a chorar outra vez. A frase revelou a verdade que ela ainda tentava esconder. Minha filha não havia participado apenas por confiança. Também tivera medo de que Eduardo ficasse com tudo. Você achou que, se não assinasse, perderia sua herança? Perguntei. Ela abaixou a cabeça. Ele disse que o comprador desistiria e que depois eu não teria direito a nada. Direito a quê? Marta. Minha voz falhou. Eu ainda estou viva. Camila se levantou. Ninguém está desejando a morte da senhora, mas já dividiram meus bens como se ela tivesse acontecido. Ela apontou para o terreno pela janela. Um dia isso será dos filhos. Nós só estamos usando a herança antes que ela se perca. Aproximei-me dela. Herança é aquilo que fica depois da morte. Toquei meu próprio peito. Eu ainda estou viva. O silêncio tomou a cozinha. Eduardo começou a recolher os papéis. Não adianta continuar com essa discussão. A venda já avançou. O cartório suspendeu o pagamento. Ele parou. Foi então que percebi que não sabia da ligação. Como a senhora sabe, Dona Helena telefonou. O rosto dele mudou completamente. Ela não podia fazer isso. Podia. E fez, porque encontrou irregularidades. Eduardo começou a andar pela sala. A senhora precisa ligar de volta e confirmar a assinatura. Não vou confirmar uma mentira. Então vai criar um problema enorme. O problema foi criado por você. Ele passou a mão pelos cabelos. Já recebemos um adiantamento. Marta ficou imóvel. Recebemos 50 mil reais. Minha filha levantou-se. Você disse que nenhum dinheiro tinha entrado. Eu precisava garantir o negócio. Onde está esse valor? Perguntei. Eduardo não respondeu. Camila falou. Foi usado para pagar dívidas. Sem a venda estar concluída, não havia motivo para dar errado. Havia um motivo, respondi. O terreno não era de vocês. Eduardo se aproximou. Se a venda for cancelada, o contrato exige devolução em dobro. Então devolva. Não temos 100 mil reais. Eu também não autorizei que recebessem 50. Ele perdeu a paciência. A senhora não entende. Se impedir isso, vou perder a loja, o carro e talvez a casa. E qual era seu plano para mim? A senhora tem aposentadoria. A resposta saiu rápida demais. Meu filho acreditava que minha vida podia caber num benefício mensal, enquanto ele usava 40 anos de trabalho para salvar os próprios erros. O sítio é minha segurança. É terra parada. Foi dessa terra que você comeu quando criança. Eduardo fechou os punhos. Se a senhora impedir essa venda, vai destruir a vida do seu próprio filho. Olhei para ele por vários segundos. Esperei encontrar arrependimento. Não encontrei. Havia apenas medo de perder o dinheiro. Não fui eu quem falsificou uma procuração, mas pode resolver. Mentindo no cartório, protegendo a família. Você não quer proteção. Quer silêncio. Eduardo pegou Camila pelo braço e caminhou até a porta. Marta permaneceu sentada, chorando. Honte de ser. Meu filho se virou. Amanhã, quando estivermos diante do comprador, pense bem antes de falar. Já pensei. Depois não diga que eu não avisei. Ele bateu o portão. Fiquei olhando pela janela enquanto os dois entravam no carro. Naquele momento, compreendi que Eduardo não estava arrependido por tentar tomar meu terreno. Estava apenas apavorado porque havia sido descoberto antes de receber o restante do dinheiro e, na manhã seguinte, ele tentaria transformar minha palavra numa ameaça contra a própria sobrevivência dele. Mas, pela primeira vez na vida, eu não iria salvar meu filho das consequências, mesmo que, para isso, precisasse dizer diante de todos que a assinatura apresentada por ele era uma fraude. Depois que Eduardo foi embora, a casa ficou silenciosa demais. Marta permaneceu alguns minutos à mesa, chorando. Mãe,
Eu juro que não sabia de tudo. Olhei para minha filha. Você sabia que eu não estava presente? Eduardo disse que a senhora tinha concordado e você preferiu acreditar nele porque tinha medo de perder sua parte. Marta abaixou a cabeça. Não tive forças para discutir mais. Vá para casa. A senhora quer que eu vá embora. Quero ficar sozinha. Ela se levantou devagar, entre de serre. Tentou me abraçar. Não recuei. Mas também não consegui levantar os braços quando o portão se fechou. Caminhei em direção ao terreno, o sol já estava baixo. Passei pelo galpão que meu pai construíra com madeira reaproveitada, pela cerca onde Marta rasgou o vestido numa brincadeira, pelo caminho em que Eduardo aprendeu a andar de bicicleta, enquanto Antônio corria atrás dele segurando o banco debaixo da mangueira. Parei. Toquei o tronco áspero. Quantas vezes aquele lugar nos alimentou, quantas vezes vendi ovos, queijo e milho para pagar cadernos, remédios e parcelas. Quantas vezes disse que tudo seria deles um dia. Talvez tivesse repetido isso tanto que meus filhos começaram a acreditar que um dia significava agora. Sentei-me no banco de madeira. Pela primeira vez, perguntei em voz alta: onde foi que eu errei? Passei a vida tentando evitar que Eduardo sofresse. Quando a loja não dava lucro, eu ajudava. Quando havia uma dívida, eu emprestava. Quando ele prometia devolver, eu fingia acreditar. Talvez o maior erro de uma mãe não seja amar demais. Talvez seja ensinar um filho adulto que toda consequência encontrará alguém para pagá-la. Olhei para a casa vazia. Eu havia criado 2 filhos naquele chão. Mesmo assim, os 2 entraram num cartório e assinaram uma venda, como se minha vontade fosse apenas um detalhe. Naquela noite, não dormi. Separei meus documentos pessoais, receitas médicas e antigos formulários assinados por mim. Dona Helena havia pedido assinaturas para comparação. Encontrei recibos da escola, fichas do posto de saúde e papéis da aposentadoria. Coloquei tudo numa pasta. Antes de amanhecer, fiz café. Não consegui beber. Às 8h30, cheguei ao cartório. Eduardo e Camila já estavam lá. Meu filho usava camisa social e falava com um homem de terno cinza. Pelo jeito como segurava uma pasta e olhava repetidamente para o relógio, compreendi que era o comprador. Marta permanecia afastada, perto da parede. Quando me viu, enxugou os olhos. Eduardo veio em minha direção. Mãe, precisamos conversar antes. Não temos mais nada para conversar em segredo. A senhora não entende o tamanho do prejuízo. Entendo o tamanho do meu terreno. Camila aproximou-se. Dona Lúcia, tente manter a calma. A senhora anda muito abalada. Eu ficaria mais calma se vocês não tivessem falsificado meu nome. O comprador ouviu. Falsificado. Eduardo respondeu rapidamente. Minha mãe está confusa. Depois que meu pai morreu, ela começou a esquecer algumas coisas. Olhei para meu filho. Havia preparado aquela versão. Se eu negasse, seria desmemoriada. Se me irritasse, seria emocionalmente incapaz. Camila completou. Ela não tem mais condições de administrar uma propriedade desse tamanho. Algumas pessoas no cartório olharam para mim. Senti o rosto queimar. Durante décadas, fui responsável por alimentar centenas de crianças, cuidar de uma casa, administrar contas e manter um sítio. Agora, minha própria família tentava transformar minha idade em prova de incapacidade. Dona Helena saiu de uma sala carregando os documentos. Vamos tratar disso no balcão reservado. O comprador entrou conosco. Também estavam presentes um escrevente e outra funcionária. Helena colocou a procuração sobre a mesa. Depois pediu meus documentos. Entreguei os recibos e formulários antigos. Ela separou 3 assinaturas. Dona Lúcia, assine seu nome nesta folha. Assinei. Minha mão tremia, mas reconheci cada movimento. Dona Helena colocou os papéis lado a lado. Existem diferenças importantes. Apontou para o início do meu sobrenome, nas assinaturas anteriores e na que acabou de ser feita. Dona Lúcia começa este traço com pressão maior. Depois mostrou a procuração. Aqui, o movimento é mais lento e uniforme. Parece uma reprodução. Eduardo interrompeu. Ela assinou no hospital. Estava medicada. Dona Helena olhou para ele.
Então o senhor confirma que o documento foi assinado durante a internação? Meu filho percebeu tarde demais o que havia admitido. Estou dizendo que pode ter sido. Helena continuou. Também há divergência na data e no reconhecimento. Camila cruzou os braços. A assinatura é dela. A senhora mesma pode ver. Parecida não significa autêntica, respondeu a funcionária. O comprador abriu o contrato. Eu preciso de uma resposta. Se a procuração for verdadeira, quero que a venda seja concluída hoje. Se não for, exigirei a multa prevista. Eduardo ficou tenso. Quanto? O adiantamento em dobro. Marta levou a mão à boca. Meu filho se aproximou de mim enquanto os outros conferiam os documentos. Falou tão baixo que apenas eu pudesse ouvir. Mãe, diga que assinou. Olhei para ele. Você sabe que não assinei. Depois resolvemos em casa, como resolveu quando pegou 50 mil. Se a senhora negar, eu perco tudo. Por um instante, vi o menino que corria para mim sempre que caía. Lembrei-me das vezes em que paguei suas dívidas, escondi seus erros e o protegi da vergonha. Bastava uma palavra minha. Eu poderia dizer que me esquecera, salvaria Eduardo da multa, talvez evitasse uma investigação, mas perderia o terreno. E, pior, confirmaria que meus filhos tinham o direito de apagar minha vontade quando precisassem de alguma coisa. Fechei os olhos. Ouvi a voz de Antônio. Não assine nada sem falar com o Álvaro. Quando voltei a encarar meu filho, sua expressão já não parecia de arrependimento. Era de cobrança. Como se, por ser sua mãe, eu ainda tivesse a obrigação de mentir para proteger. Dona Helena perguntou. Dona Lúcia, a senhora reconhece esta assinatura e confirma que concedeu os poderes descritos nesta procuração. Eduardo permaneceu ao meu lado. Camila me observava. Marta chorava. O comprador esperava. Respirei fundo. Não. Minha voz saiu clara. Eu não assinei essa procuração. Eduardo fechou os olhos. Mãe, afastei-me dele e não autorizo a venda do sítio Santa Rita. Dona Helena recolheu os documentos. Nesse caso, o procedimento está suspenso até que todas as irregularidades sejam verificadas. O comprador começou a reclamar. Camila acusou-me de destruir a família. Eduardo permaneceu imóvel, como se eu tivesse cometido uma traição contra ele. Mas, pela primeira vez na vida, não aceitei carregar a culpa pelas consequências de uma escolha que não foi minha. Eu ainda não sabia quantas provas o cartório encontraria, nem que a data da procuração tornaria a fraude ainda mais evidente. Sabia apenas que, naquela manhã, meu filho me pediu para mentir e entregar 40 anos de história para salvá-lo e, finalmente, eu respondi como dona da minha própria vida. Não. A transferência foi suspensa. Antes que qualquer valor fosse liberado, Dona Helena pediu que o comprador aguardasse do lado de fora, enquanto o cartório fazia uma verificação mais profunda. Eduardo começou a protestar. Isso é um absurdo. Minha mãe está mudando de ideia porque ficou nervosa. A funcionária não se abalou. Não estamos diante de uma simples mudança de ideia. Ela colocou a procuração sobre a mesa. Existem pelo menos 3 irregularidades que precisam ser esclarecidas. Meu filho cruzou os braços. Quais? Dona Helena apontou para minha assinatura. Primeiro, os traços não correspondem ao padrão histórico de Dona Lúcia. Depois mostrou o contrato de compra e venda. Segundo, o imóvel está sendo negociado muito abaixo das avaliações recentes da região. Eduardo interrompeu. O preço foi acordado entre as partes. Dona Lúcia afirma que nunca participou de acordo algum. A funcionária virou outra folha. E terceiro, o telefone informado para confirmar a operação pertence ao senhor Eduardo, não à proprietária. O comprador, que escutava da porta, voltou a entrar. Disseram que Dona Lúcia não atendia porque estava doente. Olhei para meu filho. Foi isso que você contou? Eduardo evitou meus olhos. Camila respondeu por ele. A senhora teve problemas de pressão? Não era prudente incomodá-la, mas era prudente vender meu terreno. Marta permanecia perto da parede. A cada nova informação,
Seu rosto demonstrava que começava a compreender a dimensão daquilo em que havia se envolvido. Dona Helena sentou-se diante do computador, digitou os dados da procuração e consultou o registro do reconhecimento de assinatura. Sua expressão mudou. A outra inconsistência. Eduardo se aproximou. Qual? A procuração teria sido reconhecida pessoalmente numa manhã em que Dona Lúcia estava internada no hospital municipal. Meu coração acelerou. Foi na época da minha pressão alta. Dona Helena assentiu. O registro indica que a senhora compareceu a um cartório de outra cidade às 10h20 da manhã. Eu estava internada. Temos como comprovar? Perguntou o escrevente. O hospital possui registros? Respondi. Passei 2 dias lá. Eduardo tentou intervir. Talvez o reconhecimento não tenha sido presencial. Dona Helena olhou para ele. O documento declara a presença da signatária. Meu filho ficou em silêncio. Então alguém mentiu, disse Marta. Eduardo virou-se para a irmã. Você também assinou. Porque você disse que a mãe havia autorizado. Você queria sua parte tanto quanto eu. Marta começou a chorar. Eu não sabia que era fraude. Não sabia porque não perguntou, respondi. Minha filha me olhou. Ferida. Mas eu já não conseguia proteger. Lá da verdade, ela não havia criado o plano. Mesmo assim, assinara como testemunha sem testemunhar minha vontade. O comprador aproximou-se da mesa. Quer uma cópia de tudo. Fui informado de que Dona Lúcia estava gravemente doente e que os filhos precisavam resolver a propriedade rapidamente. Senti um frio profundo. Quem disse que eu estava gravemente doente? Ele olhou para Eduardo. Meu filho apertou os maxilares. Eu só expliquei que havia urgência. Urgência para quem perguntei. Dona Helena interrompeu. Antes que a discussão aumentasse, o pagamento permanece bloqueado. A procuração será encaminhada para análise e o reconhecimento será investigado. O comprador fechou a pasta. E o adiantamento? Essa questão deverá ser resolvida com quem recebeu o valor, respondeu ela. Eduardo olhou para mim como se eu tivesse acabado de condenar. Lu, está satisfeita? Não. Minha voz saiu cansada. Nenhuma mãe se sente satisfeita ao descobrir que o filho usou sua internação para tentar roubar seu patrimônio. Camila puxou Eduardo pelo braço. Vamos embora. Marta permaneceu. Mãe, posso ir com a senhora? Hoje? Não. Ela começou a chorar outra vez. Eu quero ajudar. Então comece entregando ao cartório todas as mensagens, documentos e conversas que recebeu de Eduardo. Marta olhou para o irmão. Ele fez um movimento de negação. Dessa vez, ela não obedeceu. Eu vou entregar. Saí do cartório sozinha. No caminho de volta ao sítio, senti uma dor que não sabia nomear. A venda havia sido interrompida, mas eu ainda não compreendia como Eduardo conseguira preparar a procuração, localizar um comprador e retirar os documentos de minha casa. Quando cheguei, Clara estava sentada na varanda, trazia a mochila no colo e parecia nervosa. Minha mãe contou o que aconteceu. Sentei-me ao lado dela. Você não precisa se envolver nisso. Já estou envolvida. Ela abriu o bolso menor da mochila e retirou uma chave pequena. Era antiga, escura e presa a uma fita vermelha. O vô me deu isso antes de morrer. Olhei para ela, surpresa. Antônio deu uma chave para você. Disse que eu não devia contar a ninguém. E por que está me entregando agora? Clara apertou a chave entre os dedos. Ele falou que eu só deveria entregar se alguém tentasse tirar a senhora daqui. Meu coração começou a bater mais depressa. Você sabe o que ela abre? Ele mostrou uma vez. Entramos no quarto. Clara foi até o antigo guarda-roupa de Antônio. Retirou 2 caixas da prateleira inferior e pressionou uma pequena peça de madeira no fundo. Um compartimento escondido se abriu. Fiquei sem respirar. Dentro havia um envelope grosso, um pendrive e um cartão profissional. Reconheci imediatamente o nome, Dr. Álvaro Mendes, o amigo que Antônio mandara procurar antes de assinar qualquer documento. Peguei o envelope. Na frente, meu marido havia escrito: para Lúcia, caso nossos filhos esqueçam quem sustentou esta família. Sentei-me na cama. Clara permaneceu ao meu lado. Vou. A senhora quer que eu fique? Quero. Conectamos o pendrive ao computador antigo da sala. Havia apenas um arquivo de vídeo. Cliquei. A imagem de Antônio apareceu na tela. Estava mais magro do que eu me lembrava.
Sentado na cadeira de madeira perto da janela, seu rosto demonstrava cansaço, mas a voz saiu firme. Lúcia, se você está vendo esta gravação, então aquilo que eu temia começou a acontecer. Levei a mão à boca. Antônio respirou fundo. Antes de continuar, Eduardo já tentou me convencer a vender o sítio sem contar para você. Clara segurou minha mão. Eibes. Naquele instante, compreendi que a tentativa de venda não havia começado depois da morte de meu marido. Eduardo planejava tomar aquele terreno havia anos, Antônio sabia, e escondera naquele compartimento a verdade que poderia revelar não apenas a fraude do cartório, mas o verdadeiro motivo pelo qual meu filho aceitara vender 6 hectares por uma fração do valor. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Álvaro, acompanhada por Marta e Clara. Minha filha insistiu em ir. Depois de entregar ao cartório as mensagens que havia trocado com Eduardo, parecia diferente. Continuava envergonhada, mas já não tentava proteger o irmão. Clara caminhava ao meu lado, segurando a pequena chave que Antônio lhe entregara tantos anos antes. O escritório ficava numa rua antiga do centro de Itapetininga. Havia móveis escuros, estantes cheias de livros e uma fotografia de Dr. Álvaro ao lado de Antônio, ainda jovens. Diante de uma construção, assim que nos viu, ele se levantou. Lúcia veio até mim e segurou minhas mãos. Eu esperava que este dia nunca chegasse. Coloquei o envelope, o pendrive e o cartão sobre a mesa. Antônio sabia que Eduardo tentaria vender o sítio. Álvaro respirou fundo. Sabia que ele já havia começado a procurar interessados. Marta ficou pálida. Antes de meu pai morrer, sim, o advogado fechou a porta e abriu uma pasta grossa. Dentro estavam cópias do inventário, registros do imóvel, avaliações e um testamento público. Antônio começou a organizar tudo quando percebeu que Eduardo fazia perguntas demais sobre o valor da terra. Olhou para mim. Seu marido tinha medo de que, depois da morte dele, usassem sua confiança contra a senhora. Senti os olhos encherem de lágrimas. Por que ele não me contou? Porque sabia que a senhora tentaria evitar conflito entre os filhos. Era verdade. Eu provavelmente diria que Eduardo estava apenas preocupado, que Marta não faria nada contra mim, que família devia confiar. Durante anos, usei essas palavras para fechar os olhos diante do que não queria enxergar. Álvaro abriu o testamento. Primeiro, é importante esclarecer que o sítio Santa Rita está legalmente protegido em seu nome. Marta se inclinou. Então nem eu nem Eduardo podemos vender, não enquanto Dona Lúcia estiver viva e não der consentimento expresso. Ele apontou para os documentos do inventário. A parte que pertencia a Antônio foi organizada de modo a preservar a segurança e o direito de moradia de sua mãe. Nenhum filho recebeu poder para negociar o imóvel. Olhei para Marta, ela abaixou a cabeça. Eu achei que, por sermos herdeiros, herdeiro não é proprietário de bem pertencente a alguém vivo, explicou Álvaro. E expectativa de herança não autoriza assinatura, procuração ou venda. O advogado retirou uma carta do envelope. Reconheci a letra de Antônio. Ele pediu que isto fosse lido caso alguém tentasse tirar o sítio da senhora. Álvaro começou. Lúcia trabalhou tanto quanto eu por cada palmo desta terra. Minha respiração ficou presa. Ela acordou cedo, preparou merenda, costurou à noite, criou animais e vendeu o que produzimos para sustentar nossos filhos. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Marta chorava em silêncio. Nenhum filho poderá dizer que ela vive de favor naquilo que ajudou a construir. Levei a mão à boca. Durante toda a vida, Antônio falou pouco, mas, naquela carta, parecia estar sentado ao meu lado, defendendo-me daquilo que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. Álvaro continuou. Se nossos filhos esquecerem que esta terra foi nossa segurança, lembrem a eles que herança não começa antes da morte de quem construiu o patrimônio. Clara segurou minha mão. O advogado colocou a carta sobre a mesa e abriu outro documento. Há uma questão ainda mais grave. Retirou uma avaliação antiga e outra recente.
Eduardo sabia que uma nova estrada seria construída perto da propriedade. Marta olhou para ele. Ele disse que era só um boato. Não era. Álvaro mostrou um mapa do projeto viário. Parte da nova ligação passaria a poucos quilômetros do sítio. Empresas já procuravam terrenos na região para armazéns, condomínios e atividades comerciais. Quanto o sítio vale? Perguntei. Uma avaliação conservadora indica mais de R$ 1.800.000. Senti o corpo gelar. Ele tentou vender por 480 mil, menos de um terço do valor real, respondeu o advogado. Marta levou a mão à testa. Eduardo disse que ninguém pagaria mais. Álvaro retirou algumas mensagens impressas. Ele não planejava apenas vender barato. Meu coração acelerou. O que está dizendo? O empresário havia prometido uma comissão particular a Eduardo, caso a negociação fosse concluída rapidamente, e antes que a valorização se tornasse pública, Marta pegou os papéis, leu uma mensagem em voz alta. Assim que a estrada for anunciada, a velha pode descobrir quanto vale. Precisamos fechar antes. A palavra velha me atingiu como uma bofetada. Meu próprio filho falava de mim como um obstáculo. Marta começou a chorar. Ele dizia que o dinheiro seria dividido igualmente. Álvaro mostrou outra mensagem. Nela, Eduardo prometia a Camila que, depois de pagar as dívidas, usariam o restante para comprar um apartamento maior. Não havia menção a Marta, nem à preservação do sítio. Ele mentiu para todos. Murmurou: minha filha, para você. Para o comprador e para Dona Lúcia, respondeu o advogado. Clara olhou para a tela do computador. Podemos continuar o vídeo do vô. Álvaro assentiu. Conectamos novamente o pendrive. Antônio apareceu na tela. Dessa vez, ouvimos a gravação inteira. Eduardo descobriu que empresários estão interessados na região. Disse: meu marido, ele acredita que vender rápido pode render uma vantagem para ele. Antônio respirou com dificuldade. Se ele disser que o sítio não vale nada, não acredite. Fez uma pausa. Se disser que está fazendo isso pela família, pergunte por que a família não foi informada da verdade. Marta cobriu o rosto. Antônio continuou. Marta pode se deixar levar pelo medo de perder a parte dela. Não a trate como inimiga antes de saber o que aconteceu, mas também não permita que o silêncio dela apague sua vontade. Minha filha começou a soluçar. Ele me conhecia, no vídeo. Antônio falou diretamente para mim. Lúcia, esta terra não precisa ficar abandonada. Você pode arrendar, produzir ou até vender um dia, se essa for sua decisão, mas nunca permita que façam você acreditar que está velha demais para escolher. Fechei os olhos. O sítio não é apenas herança, é sua segurança. Isso, acima de tudo, é prova de que você trabalhou por tudo o que possui. A gravação terminou. Ninguém falou por algum tempo. Dr. Álvaro virou a última página do testamento. Antônio também destinou a parte disponível dos bens dele para duas finalidades. Apontei para o documento. Quais? Sua proteção financeira e a educação de Clara. Minha neta me olhou. Surpresa, minha. Seu avô registrou que você continuou visitando, ajudando e demonstrando interesse pela história da família. Marta chorou ainda mais. Não parecia ter raiva da filha, parecia envergonhada por perceber que Clara, ainda adolescente, demonstrara mais cuidado pelos avós do que muitos adultos. Isso significa que Eduardo não recebe nada? Perguntou ela. Ele preserva o que a lei determina, respondeu Álvaro. Mas não terá poder sobre os bens de Dona Lúcia, nem sobre a parcela protegida para Clara. O advogado fechou o documento, depois abriu outra pasta. Ainda existe uma irregularidade que precisa ser investigada. Qual? Perguntei. Durante o inventário, Eduardo tentou omitir este testamento. Marta ficou imóvel. Como assim? Ele procurou o cartório dizendo que não existia nenhuma disposição de última vontade. Também tentou obter cópias de documentos antes que eu fosse oficialmente informado da morte de Antônio. Senti uma dor profunda. Eduardo não havia começado a mentir agora. Tentar apagar a vontade do pai desde o inventário. Então ele sabia de tudo? Perguntei. Sabia que existia proteção legal.
Talvez não conhecesse cada detalhe. Mas sabia que o sítio não estava livre para ser tratado como herança antecipada. Marta apertou os documentos contra o peito. Eu vou entregar todas as mensagens. Será necessário, respondeu Álvaro. O cartório, o comprador e as autoridades precisarão compreender como a fraude foi organizada. Olhei para a fotografia de Antônio sobre a parede. Meu marido deixara provas, deixara uma gravação, deixara um testamento, mas a verdade mais dolorosa não estava em nenhum documento, estava no fato de que Eduardo conhecia o valor real da propriedade, sabia que eu continuava viva e consciente e, mesmo assim, tentou vender tudo depressa para receber uma comissão escondida. Ele não estava apenas adiantando uma herança, estava tentando transformar 40 anos de trabalho em dinheiro rápido antes que eu descobrisse quanto minha própria história realmente valia. Marta pediu que Eduardo fosse até minha casa naquela mesma noite. Ele chegou acompanhado de Camila. Meu filho entrou sem me cumprimentar. Seu rosto estava fechado e o modo como segurava as chaves do carro demonstrava que ainda se considerava a principal vítima de tudo aquilo. Marta já estava sentada à mesa com o celular, os documentos do cartório e as mensagens impressas por Dr. Álvaro. Clara permaneceu perto de mim. Eduardo olhou para a irmã, para que me chamou. Marta empurrou uma das folhas em sua direção. Para você me explicar isto, ele leu apenas a primeira linha. Você entregou nossas conversas para o advogado. Entreguei as mensagens que provam que você mentiu para mim. Camila cruzou os braços. Todo mundo está muito nervoso. Talvez seja melhor conversarmos quando as coisas esfriarem, não respondeu Marta. Eu já fiquei em silêncio tempo demais. Minha filha apontou para a mensagem enviada por Eduardo ao comprador. Nela, ele garantia que o sítio poderia ser transferido rapidamente e que eu não interferiria na negociação. Você disse que a venda seria dividida entre nós, falou Marta, e seria. Então por que escreveu para Camila que usaria o dinheiro para pagar suas dívidas e comprar um apartamento? Eduardo olhou para a esposa. Você mostrou nossas mensagens? Não precisei mostrar, respondeu Camila. Estavam no seu computador. Marta levantou outra folha. Aqui você diz que, depois da comissão, não sobraria quase nada para mim. Isso era apenas uma conta preliminar. Você me fez assinar como testemunha dizendo que eu garantiria minha parte. Eduardo perdeu a paciência e você assinou porque quis. Assinei porque tive medo de você vender tudo e me deixar sem nada. Então não tente fingir que é inocente. Marta começou a chorar. Eu não sou inocente. A confissão silenciou a sala. Minha filha respirou fundo. Eu deveria ter perguntado à mãe. Deveria ter recusado. Mas você me convenceu de que ela já tinha concordado. Eduardo riu com amargura. Agora, todos vão colocar a culpa em mim. A procuração foi ideia sua. Respondi. Ele finalmente olhou para mim. Eu estava tentando resolver um problema criado por quem? A loja está endividada. O carro está atrasado. Tem uma família para sustentar e decidiu sustentá-la vendendo aquilo que não era seu. Camila entrou na conversa. O sítio ficará para os filhos de qualquer maneira. Depois da minha morte, respondi. Mas a senhora nem usa aquela terra toda. Aproximei-me da mesa. Eu trabalhei 35 anos pela minha aposentadoria. Trabalhei quase 40 por aquele terreno. Olhei diretamente para Eduardo. E você decidiu quanto eu merecia conservar? Meu filho apertou os lábios. A senhora tem uma casa, aposentadoria, e não passa necessidade, então posso ser roubada, porque não passo fome. Ninguém queria roubar. Marta levantou o celular. Você falsificou uma procuração, mentiu sobre o valor e escondeu uma comissão. Eduardo bateu a mão sobre a mesa. Eu ia dividir alguma coisa com você. Alguma coisa. Minha filha deslizou outra mensagem pela mesa. Nela. Eduardo disse a Camila. Depois que pagarmos as dívidas, a Marta aceita qualquer valor. Ela morre de medo de perder tudo. Marta leu em voz alta. Depois olhou para o irmão. Você me usou. Você queria o dinheiro. Queria. Ela chorava. Mas sua voz permaneceu firme e essa ganância quase me fez ajudar você a tirar o chão da nossa mãe. Pela primeira vez,
Marta não tentou diminuir o próprio erro. Pegou a pasta e colocou diante de mim. Mãe, vou entregar tudo ao Dr. Álvaro. Mensagens, comprovantes, a cópia da procuração e os papéis que Eduardo me pediu para assinar. Eduardo se levantou. Se fizer isso, pode me mandar para a cadeia. Você pensou nisso antes de usar a internação da mãe? Eu sou seu irmão e ela é nossa mãe. Camila puxou o braço do marido. Vamos embora. Eduardo não se moveu. Olhou para mim. A senhora vai deixar a Marta acabar com minha vida. A pergunta me fez lembrar de todas as vezes em que ele pediu ajuda depois de cometer um erro. Sempre transformava as consequências em responsabilidade minha. Não foi Marta quem fez a procuração, mas a senhora pode impedir que isto fique maior, mentindo outra vez, retirando a denúncia, dizendo que foi um mal-entendido. Você ainda não entendeu. Minha voz não saiu alta. Passei a vida inteira impedindo que seus erros ficassem maiores. Talvez por isso você nunca tenha aprendido a parar antes de machucar alguém. Eduardo aproximou-se. Sou seu filho e eu sou sua mãe. Não seu esconderijo. Ele ficou imóvel. Dona Helena telefonou naquela mesma noite, informando que a venda havia sido oficialmente bloqueada até a conclusão da investigação. O comprador também queria conversar comigo. Aceitei encontrá-lo no dia seguinte. No escritório de Dr. Álvaro, Sr. Roberto chegou sozinho. Já não usava o tom impaciente do cartório. Parecia constrangido. Colocou sobre a mesa o contrato, os comprovantes e cópias de mensagens trocadas com Eduardo. Dona Lúcia, preciso pedir desculpas. O senhor sabia que eu não tinha autorizado. Não. Ele baixou os olhos. Seu filho me garantiu que a senhora estava de acordo, mas não podia participar da negociação. Por quê? Roberto hesitou. Ele disse que a senhora estava muito doente. Senti um aperto no peito. Eu tive uma crise de pressão. Estou bem. Não foi isso que ele explicou. Dr. Álvaro ficou atento. O que exatamente Eduardo disse? O comprador respirou fundo, disse que a saúde de Dona Lúcia estava piorando rapidamente, olhou para mim, e que a família precisava concluir a venda antes que surgissem problemas com o inventário. A sala pareceu perder o ar. Inventário, repeti. Roberto permaneceu em silêncio. Ele falou que eu ia morrer. Disse que os médicos não davam muito tempo. Levei a mão ao peito. Clara, sentada ao meu lado, segurou meu braço. Eduardo não havia apenas dito que eu estava confusa. Não havia apenas usado minha internação para criar uma assinatura, contar a um estranho que eu morreria em breve para justificar a pressa em vender meu patrimônio. Há mais alguma coisa? Perguntou Álvaro. O comprador abriu uma conversa no celular. Numa das mensagens, meu filho escreveu: a mãe não deve durar muito. Se demorarmos, a irmã pode complicar o inventário. Li 2 vezes. As letras começaram a se misturar diante dos meus olhos. Durante anos, pensei que Eduardo aguardava receber uma herança. Naquele momento, compreendi algo muito mais cruel. Meu filho não estava apenas esperando ficar com o sítio depois da minha morte. Estava usando a expectativa de que eu morreria para negociar tudo enquanto eu ainda respirava. Cozinhava, cuidava das galinhas e esperava que ele aparecesse para o almoço de domingo. Sr. Roberto continuou. Ele também afirmou que o valor baixo era necessário porque a família precisava de dinheiro imediato. E a comissão? O homem confirmou que Eduardo receberia uma quantia particular depois da escritura. Dr. Álvaro salvou as mensagens e pediu uma declaração formal. O comprador concordou em colaborar. Quando ele saiu, permaneci diante da tela. Clara chorava em silêncio. Marta, que havia chegado durante a conversa, aproximou-se de mim. Mãe, eu não sabia disso. Olhei para minha filha, mas sabia que eu não tinha autorizado. Ela abaixou a cabeça. Sabia. Então agora faça o que deveria ter feito desde o começo. Marta entregou o telefone ao advogado. Aqui está tudo. Dr. Álvaro começou a organizar os documentos que seriam encaminhados às autoridades. A procuração falsa
As assinaturas, o pedido de escritura, as mensagens sobre a comissão e a afirmação de que eu estava prestes a morrer, a verdade havia mudado tudo. Marta já não temia perder sua parte. Temia ter perdido a própria mãe. O comprador já não exigia apenas a multa. Queria provar que também fora enganado, e eu já não via Eduardo como um filho desesperado que tomara uma decisão ruim. Via um homem que observara minha doença e enxergara nela uma oportunidade. A venda estava suspensa. Meu terreno continuava em meu nome. Mas, ao sair do escritório, soube que a próxima decisão seria ainda mais dolorosa. Eu teria de escolher se esconderia novamente o crime para proteger meu filho ou se permitiria que a justiça lhe ensinasse aquilo que meu amor nunca conseguiu ensinar. Na manhã seguinte, fui com Dr. Álvaro ao cartório. Dona Helena já havia separado toda a documentação, a procuração falsa, as assinaturas usadas durante minha internação, o pedido de cópia da escritura, as mensagens entre Eduardo e o comprador e a declaração em que meu filho afirmava que eu estava gravemente doente e não viveria por muito tempo. A venda foi oficialmente cancelada antes que qualquer pagamento final fosse liberado. Dona Helena colocou o documento diante de mim. Dona Lúcia, a propriedade continua integralmente em seu nome. Passei a mão sobre a folha. Não senti alegria, senti alívio. Durante alguns dias, teme que 40 anos de trabalho pudessem desaparecer porque meus próprios filhos decidiram que minha vontade já não importava e a procuração perguntei. Será anulada e encaminhada para investigação. Dr. Álvaro explicou que o reconhecimento irregular, o uso de assinatura obtida de forma enganosa e as declarações falsas precisariam ser apurados. Marta entregou voluntariamente todas as conversas que possuía. O comprador também apresentou os comprovantes e concordou em prestar depoimento. Eduardo já não podia dizer que tudo era um desentendimento de família. Havia documentos, datas, testemunhas e dinheiro recebido sem minha autorização. Senhor Roberto exigiu a devolução dos 50 mil reais. O contrato previa o dobro em caso de fraude, mas o advogado dele aceitou discutir um acordo, apenas porque também reconheceu que deveria ter verificado melhor a negociação. Eduardo não tinha o dinheiro. Parte havia sido usada para pagar fornecedores da loja, outra parte cobriu parcelas atrasadas do carro, o restante desapareceu em despesas que ele dizia serem urgentes. Quando percebeu que não conseguiria esconder o problema, apareceu em minha casa. Camila ficou dentro do carro. Meu filho veio até a varanda com o rosto abatido. Mãe, preciso que a senhora retire a acusação. Não fiz acusação falsa. Se isso continuar, posso perder tudo. O terreno era tudo o que eu tinha de segurança. Eu sou seu filho e eu sou sua mãe. Isso não transforma seu erro em minha obrigação. Ele passou a mão pelos cabelos. O comprador quer o dinheiro de volta. Então devolva. Não tenho. Você tinha quando resolveu gastar. Eduardo apertou os olhos. A senhora quer me ver preso? A pergunta doeu. Nenhuma mãe deseja a destruição do próprio filho. Por um instante, vi novamente o menino que corria pelo quintal com os joelhos sujos e pedia que eu resolvesse tudo. Mas aquele menino havia crescido. E o homem diante de mim usara minha doença, minha assinatura e até a expectativa da minha morte para fazer dinheiro. Não desejo sua destruição, respondi. Mas também não impedirei a justiça. Ele começou a chorar. A senhora sempre me protegeu. Passei a vida salvando você das consequências. Minha voz falhou. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Eduardo permaneceu parado. Esperei que pedisse perdão. Ele apenas perguntou: o que eu faço agora? Pela primeira vez, resolva sem usar nada que seja meu. Nas semanas seguintes, precisou vender o carro. A loja fechou porque já acumulava dívidas maiores do que ele admitira. O valor da venda do veículo foi usado para devolver parte do adiantamento. O restante entrou num acordo de pagamento. Camila, que durante meses falava sobre a fortuna da família, foi embora quando percebeu que não haveria terreno, comissão nem dinheiro fácil. Soube por Marta que ela disse: não vou afundar por causa de uma herança que nem existe. Eduardo ficou sozinho. Pela primeira vez, ninguém correu para oferecer quarto.
dinheiro ou solução. Marta também enfrentou consequências. Não foi tratada como autora principal da fraude, porque colaborou e entregou as provas, mas teve de admitir formalmente que assinara como testemunha sem me ouvir quando veio pedir perdão. Eu disse, sua culpa não desaparece porque seu irmão fez pior. Ela chorou. Oi, Zay. Então prove com o tempo que aprendeu. Dr. Álvaro solicitou uma avaliação oficial do sítio Santa Rita. 2 profissionais visitaram a propriedade, mediram a área, analisaram a localização, consideraram o projeto da nova estrada. O valor confirmado era quase 4 vezes maior do que Eduardo havia declarado na venda. Quando recebi o relatório, sentei-me debaixo da mangueira. Quase 2 milhões de reais. Meu filho tentara vender tudo por 480 mil em troca de uma comissão escondida. Não era apenas desespero, era ganância. Mesmo assim, eu não queria transformar o sítio num monumento à traição. Queria vê-lo vivo novamente. Com a ajuda de Dr. Álvaro, arrendei uma pequena parte para uma cooperativa de produtores locais. Uma família começou a cultivar hortaliças, outra cuidava de uma área com milho e feijão. Mantive a casa, a mangueira, o galpão antigo e a parte onde estavam as lembranças de meus pais e de Antônio. O contrato me garantia uma renda mensal segura. Pela primeira vez em muitos anos, o terreno voltou a produzir, sem que eu precisasse carregar tudo sozinha. Dona Helena telefonou quando o registro do arrendamento ficou pronto. Agora ninguém faz nada sem a senhora estar presente. Era assim que deveria ter sido desde o começo. Às vezes, a justiça começa com uma conferência pequena. Olhei para os canteiros novos e continua quando a gente encontra coragem para não voltar atrás. Eduardo passou meses sem aparecer, enviava mensagens curtas, algumas pedindo desculpas, outras dizendo que estava tentando trabalhar e pagar o que devia. Eu lia, não respondia sempre. Perdoar não significava devolver imediatamente o acesso à minha casa, aos meus documentos e à minha confiança. Numa tarde, ele apareceu no portão. Estava mais magro, usava uma camisa simples e já não carregava as chaves do carro que tanto valorizava. Permaneci do outro lado. Posso falar com a senhora? Pode. Eduardo segurou as grades. A senhora ainda me considera seu filho? Meu coração apertou. Respirei antes de responder. Ser meu filho foi algo que a vida lhe deu. Ele abaixou os olhos. E minha confiança, recuperar minha confiança, será algo que você terá de conquistar. Não abri o portão naquele dia, mas também não o fechei para sempre. A justiça havia protegido meu terreno. Agora, apenas o tempo mostraria se Eduardo seria capaz de reconstruir algo muito mais valioso do que qualquer herança. O direito de voltar a ser recebido como filho alguns meses depois. O sítio Santa Rita voltou a ter o som de gente trabalhando. Logo cedo, eu ouvia o portão da cooperativa abrir, depois vinham as vozes dos produtores, o barulho das ferramentas e o motor pequeno usado para levar caixas de verduras até a estrada, onde antes havia apenas mato alto. Começaram a crescer fileiras de alface, couve, cheiro verde e tomate. Uma família plantou milho numa parte mais afastada. Outra recuperou o antigo canteiro de feijão que Antônio havia abandonado quando ficou doente. Eu não precisava mais fazer tudo sozinha. Também não havia vendido minha história para conseguir descanso. Aprendi que proteger um patrimônio não significava deixá-lo parado, significava decidir com liberdade o que fazer com aquilo que eu havia ajudado a construir. O arrendamento me dava uma renda mensal segura. Com esse dinheiro, reformei o telhado da casa, consertei a varanda e mandei instalar uma iluminação melhor perto do galpão. Pela primeira vez em muitos anos, paguei cada melhoria sem precisar perguntar se algum filho estava enfrentando outra emergência. Clara continuava visitando-me quase todas as semanas. Chegava de bicicleta, prendia o cabelo e ia direto acompanhar o trabalho nos canteiros. Fazia perguntas sobre o solo, a água e as sementes. Um dos produtores começou a ensiná-la a identificar doenças nas folhas. Certa tarde,
Sentamo-nos debaixo da mangueira. Ela abriu uma apostila sobre os joelhos. Vou. Acho que quero estudar agronomia. Sorri. Seu avô ficaria orgulhoso. A senhora acha? Ele sempre dizia que terra bem cuidada alimenta mais do que o corpo. Clara olhou ao redor. Eu queria aprender a cuidar daqui sem transformar tudo em negócio. A frase me emocionou. Minha neta compreendia algo que Eduardo nunca quis compreender. O sítio podia produzir renda, podia gerar trabalho, podia até ser vendido algum dia, mas nada disso deveria acontecer apagando as pessoas que construíram sua história. Marta também mudou aos poucos. No início, aparecia toda semana pedindo desculpas. Depois percebeu que palavras repetidas não adiantavam se nada mudasse. Passou a chegar com disposição para ajudar. Levava-me ao médico quando eu precisava, organizava papéis da cooperativa comigo, ajudava na limpeza da casa e nunca mais abria uma gaveta sem pedir. Certa vez, encontrou uma pilha de contas sobre a mesa. Quer que eu pague pela internet? Olhei para ela. Marta compreendeu imediatamente. Posso sentar ao seu lado enquanto a senhora mesma paga? Assente. Era assim que a confiança começava a voltar, não quando alguém tomava minhas responsabilidades, dizendo que estava cuidando de mim, mas quando respeitava meu direito de continuar escolhendo. Minha filha também parou de perguntar sobre sua parte da herança, falava do presente, da saúde de Clara, do trabalho, da culpa que ainda carregava. Numa manhã, enquanto separávamos fotografias antigas, ela encontrou uma imagem de Antônio segurando os 2 filhos diante do galpão recém-construído. Eduardo devia ter uns 8 anos. Marta, 11. Os 2 estavam cobertos de barro. O pai parecia tão feliz, ela disse. Estava. Eu achei que aquele sítio simplesmente existia. Nada simplesmente existe. Coloquei a fotografia sobre a mesa. Alguém sempre pagou o preço antes. Marta começou a chorar. Eu quase ajudei o Eduardo a tirar isso da senhora. Ajudou. Ela fechou os olhos. Oisai, mas também decidiu parar e dizer a verdade. Isso é suficiente para a senhora me perdoar. Demorei a responder. É suficiente para começarmos. Não ofereci um perdão rápido. Marta precisava aprender que arrependimento não era apenas sentir dor pelo que aconteceu. Era mudar o comportamento que tornou a traição possível. Eduardo continuou distante. Nos primeiros meses, enviou mensagens. Depois começaram a chegar cartas. Algumas eram curtas. Noutras, escrevia sobre o trabalho que conseguira, os pagamentos do acordo e a vida simples que agora levava. Numa delas, disse: Mãe, passei muito tempo achando que o sítio era uma coisa que o pai deixaria para mim. Só agora entendo que ele era a prova do que vocês fizeram, enquanto eu apenas recebia. Guardei a carta. Não respondi naquele dia. Eu já havia passado a vida correndo para aliviar qualquer desconforto do meu filho. Dessa vez, permiti que o tempo fizesse parte da consequência. Clara perguntou uma vez: a senhora vai perdoar o tio? Espero conseguir. Então por que não deixa ele voltar? Olhei para a pequena chave que ela ainda guardava presa à fita vermelha. Porque perdoar não significa entregar novamente a chave para quem entrou sem permissão. Minha neta ficou pensativa. A senhora ainda ama ele? A amou? Mesmo depois de tudo, amor não desaparece porque alguém errou. Toquei seu ombro, mas o amor também não obriga a gente a esquecer o perigo. No meu aniversário de 65 anos, Marta organizou um almoço no sítio. Dessa vez, não me deixou passar a manhã inteira na cozinha. Chegou cedo com Clara e várias travessas. Trouxe arroz, frango com quiabo, farofa e salada. Eu preparei apenas o bolo de fubá. A senhora não consegue ficar sem fazer nada, reclamou Marta. Fazer bolo no meu próprio aniversário ainda é permitido. Arrumamos a mesa debaixo da mangueira. Os produtores da cooperativa passaram para me cumprimentar. Dona Helena veio do cartório com o marido. Doutor Álvaro também apareceu. Havia crianças correndo perto do galpão. Cheiro de comida e o som de conversas misturado ao vento. Coloquei uma cadeira vazia ao lado da minha. Marta percebeu. Para o pai, assim. Durante anos, senti falta de Antônio, como se sua ausência tivesse aberto um buraco dentro da casa. Naquele dia, porém,
A cadeira vazia não parecia apenas tristeza, parecia presença. Tudo ao meu redor existia porque ele teve coragem de desconfiar quando eu ainda não conseguia, porque guardou documentos, gravou a própria voz, confiou uma chave à neta e deixou alguém preparado para me defender quando meus filhos confundissem amor com posse. Pouco antes de servirmos o bolo, meu telefone tocou. Era a Dona Helena. Olhei para ela do outro lado da mesa e comecei a rir. A senhora está aqui. Ela levantou o próprio celular. É uma ligação oficial. Atendi. Dona Lúcia Ferreira. Sue. Estou entrando em contato para confirmar se está tudo bem com o sítio Santa Rita. Olhei para as fileiras verdes, para Clara, conversando com um produtor sobre sementes, para Marta colocando comida no prato de uma criança, para a cadeira vazia de Antônio. Agora está. Dona Helena sorriu. Fico feliz. Minha voz se emocionou. A senhora não impediu apenas uma venda. Ela ficou em silêncio. A senhora me lembrou que eu ainda tinha voz. Desligamos. Marta aproximou-se e colocou a mão em meu ombro. Mãe, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora algum dia vai voltar a confiar em nós como antes? Olhei para minha filha. Como antes? Não. Ela abaixou os olhos. Antes eu confiava sem conferir. Ajudava sem limite. Perdoava antes mesmo de a pessoa admitir o erro. Segurei sua mão, mas talvez possamos construir uma confiança melhor do que aquela. Marta começou a chorar. Dessa vez, abracei-a, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ela vinha caminhando até mim. Como precisava fazer, naquela tarde? Eduardo telefonou. Seu nome apareceu na tela. Todos perceberam. Afastei-me da mesa e atendi perto do galpão. Feliz aniversário. Mãe. A voz dele parecia cansada. Obrigado. Recebeu a carta? Recebi. Eu queria estar aí. Olhei para o portão. Ainda não é o momento. Ele ficou em silêncio. Eu entendo. Entende mesmo. Estou começando. Respirei fundo. Continue pagando o que deve. Continue trabalhando. E, principalmente, pare de contar sua história como se tudo tivesse acontecido, porque eu não ajudei. Eu parei. Então um dia podemos conversar pessoalmente. A voz dele falhou. A senhora ainda me considera seu filho? Aquela pergunta voltava. Talvez continuasse voltando por muito tempo. Sim. Ouvi Eduardo chorar. Mas ser filho não é uma licença para ferir a mãe e depois entrar novamente como se nada tivesse acontecido. Oi, Zay. Espero que saiba. Desliguei. Não prometi uma data. Também não disse que nunca o receberia. Algumas relações precisam de distância para que o arrependimento deixe de ser medo e se transforme em mudança. Voltei para a mesa. Clara colocou uma fatia de bolo em meu prato. Está tudo bem. Olhei para minha família. Não era a família perfeita que imaginei durante tantos anos. Eduardo não estava ali. Marta ainda carregava culpa. Eu ainda sentia dor, mas ninguém fingia mais. E a paz construída sobre a verdade era mais segura do que qualquer harmonia sustentada pelo silêncio. No fim da tarde, as pessoas começaram a ir embora. O pôr do sol cobriu o sítio com uma luz dourada. Caminhei sozinha até a mangueira. Toquei o tronco e pensei em Antônio. Durante muitos anos, acreditei que amar os filhos significava entregar tudo: dinheiro, tempo, terra, perdão. Achei que uma boa mãe deveria impedir qualquer sofrimento, mas quando fazemos isso por tempo demais, alguns filhos começam a acreditar que nossa vida existe apenas para proteger, luz das próprias escolhas. A verdade não me devolveu a família que eu pensava ter. Descobri que Eduardo esperava minha morte, que Marta se deixou levar pelo medo de perder uma herança, que Camila enxergava minha terra apenas como dinheiro. Mas a verdade me deu algo que eu quase havia perdido, tentando preservar aquela família. Deu-me dignidade, segurança e paz. O sítio Santa Rita continuava em meu nome, não porque eu quisesse impedir meus filhos de herdar um dia, mas porque eu finalmente compreendia que estar velha não me transformava numa ausência. Eu ainda respirava, ainda pensava, ainda decidia, ainda era dona da minha história. A justiça chegou através de uma ligação inesperada. Uma funcionária do cartório decidiu conferir um número de telefone, uma assinatura e um valor estranho. Talvez algumas pessoas chamem isso de sorte.
Eu prefiro acreditar que a verdade encontra caminhos quando alguém tem coragem de escutá-la, mas a ligação, sozinha, não teria sido suficiente. A justiça só permaneceu porque eu finalmente consegui dizer: isto é me, esta é minha história, e eu ainda estou aqui. Antes de entrar em casa, olhei uma última vez para o terreno iluminado pelo pôr do sol. Antônio tinha razão. Enquanto eu tivesse aquele chão, ninguém da família passaria fome. Só que agora eu também compreendia outra coisa. Nenhum filho deveria ser alimentado com a dignidade da própria mãe. E você conseguiria denunciar um filho para proteger aquilo que levou a vida inteira para construir? Ou acredita que uma mãe deve esconder até uma traição como essa para preservar a família? E não como alguém esperando que eu saísse do caminho